Dando continuidade ao nosso estudo, Êxodo 19, versículo 3 a 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, nós vimos então aqui nesse texto o propósito de Deus quando escolhe Israel, transformar Israel numa nação sacerdotal, num reino de pessoas que ligue Deus ao mundo. Por que Deus os escolhe? Para que Deus os escolhe? Para exatamente ser uma nação modelo, uma vitrine daquilo que Deus está planejando, um microcosmos daquilo que Deus quer realizar no macrocosmos. Assim como Deus habita no meio de Israel, assim como ele andou com Enoque, assim como ele andou com Noé, assim como ele andava com Adão antes da queda, Deus passa a andar com Israel. Ele diz: eu quero andar com o ser humano. Eu criei o ser humano para andar com ele. Eu criei o ser humano para viver com o ser humano. Eu não criei o ser humano para, como na imagem de um relojoeiro que dá corda num relógio e solta e deixa lá e vai fazer outras coisas. Não, eu criei o ser humano para conviver com o ser humano. De modo que, quando se pergunta ao profeta o que Deus requer de ti, lá nos livros proféticos, Miqueias, ele responde que andes humildemente com o teu Deus, dentre outras coisas, praticas a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Andar com Deus é o propósito da criação, e aqui ele quer mostrar que como é que isso acontece na prática. Como que isso acontece na prática? Lemos em Deuteronômio, na semana passada, Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, que a ação de Deus com Israel é uma ação graciosa. É uma ação em que Deus demonstra não os predicados de Israel, muito pelo contrário, os seus defeitos, e diz: eu graciosamente vos elegi para essa função. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. De vez em quando a gente vai ficar lendo os textos de um lado para o outro. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Rei do Egito. Deus está vocacionando Israel para ser seu súdito de forma graciosa. Graça, não obra. Graça. Agora, quando Israel vai exercer o seu papel de sacerdote, ele tem que ser obediente. É aquilo que nós dizemos. Tanto faz no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus nos salvou de graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2. Mas ele também escreve que nós fomos predestinados para andar nas boas obras. Aqui em Israel é a mesma coisa, é o mesmo fundamento no Antigo e no Novo Testamentos.
O mesmo fundamento existe. Ele te salvou de graça. Você não fez nada para ser salvo, mas Ele te salvou para que você pratique as boas obras que Ele preparou de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos pela obra de Jesus. Mas nós somos salvos para sermos pródigos em boas ações, em boas obras. Nós somos chamados por Deus para ser um povo que produza abundante boas obras. Boas obras enquanto caridade? Também, mas não apenas. Há uma espécie de um pensamento reducionista de achar que o que é boas obras? É dar uma cesta básica, é visitar os idosos lá no asilo, é dar roupa, que nós estamos com frio, alguns irmãos com mais frio que eu, outros com menos. Acho que com menos não tem ninguém, só com mais. Mas aí a gente lembra das campanhas do agasalho, não é? E pensa que boas obras é isso e só isso. Não é. E está aí justamente Levítico para mostrar que não é. Está aí exatamente Deuteronômio para mostrar que não é. É algo mais. Pois bem, continuando. A história de Israel daqui em diante é a realidade de um comentário sobre o grau da fidelidade que Israel aderiu a essa vocação conferida pelo Senhor no Sinai. Nós acabamos de ler em Êxodo 19. Há um contrato de vassalagem no modelo dos contratos hititas. Hitita era um outro império. Havia a parte do sul o Império do Egito, na parte do norte o Império Hitita. H-I-T-I-T-A. Hitita. Era um grande império na região de Arã para o norte. Já falamos aqui de Arã, então por isso até dou por visualizado. Sabe, quem não entendeu, pega lá no Drama das Escrituras, tem até o lugar onde divide o Império Hitita e do Império Egípcio. Como é que era um contrato de vassalagem? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia não é um escrito que está além de seu tempo. Ele é um escrito histórico, ele é divino, mas ele também é humano. Ele usa as características dos homens, ele usa o pensamento reinante, ele coloca-se como um partícipe de seu tempo. É como no dizer de João Calvino, salvo engano, nas Institutas, em que ele fala que Deus fala com o homem em linguagem antropopática, que é expressão do sentimento de Deus na linguagem humana. É como se um adulto chegasse para uma criança e explicasse em linguagem de criança realidades que são ainda ocultas para a criança, que ela não tem a capacidade de assimilar, que ela entendendo, se entender na linguagem do adulto, vai entender errado ou até não vai nem entender. É como dizer para uma criança sobre o pé da letra. Ela vai pensar que a letra de fato tem um pé e possivelmente poderia usar um tênis ou quem sabe um chinelo. Não sei que a gente tem há muito tempo esquecido como é que criança pensa e ela já vai ficar imaginando o pé de uma letra. Talvez ele encontre o pé da letra L de forma muito mais fácil do que o pé da letra A. Né? Ou seja, tem que traduzir, e Deus faz isso conosco. Ele traduz em termos de realidades culturais para mostrar que ele está fazendo um contrato sério. Então por isso ele faz o pacto com Abraão, como ele fez como os reis faziam entre si, e aqui nós encontramos um pacto hitita entre Deus e Israel. Como é que era um pacto hitita? Primeiro vem um preâmbulo. Quem é quem? Parece até um contrato de hoje em dia. Né? Contratantes. Fulano, contratante, Beltrano, contratado. Objeto do contrato.
Pois é, como se fosse isso hoje em dia, não é? Quando a gente assina um contrato, tem lá objeto do contrato, aluguel, uma venda, o preço, 15 mil, 20 mil, 100 mil reais, 1 milhão de reais, ou então 5 cabras um bode, ou 10 sacas de laranja, o preço, pode ser dinheiro, pode ser outra coisa. As cláusulas, os fiadores, as penalidades para não observância, a eleição de foro em caso de violação. Os irmãos já leram o contrato? Está lá. As partes elegem para si o foro de Paraguaçu Paulista, de São Paulo, o foro da capital, da comarca da capital. Entende? Assim também houve o contrato entre Deus e Israel. Vou chamar de contrato, é um pacto. Aí lá tem um preâmbulo, tem a recapitulação. Ó Israel, eu tirei vocês na asa da águia, vocês eram servos do faraó e eu tirei vocês. Acabamos de ler, Êxodo 19. Estipulações principais: vocês serão para mim um reino sacerdotal. Detalhamento das estipulações. Como vocês vão ser um reino sacerdotal? Dentro de vocês vai ter um corpo de sacerdote que vai reunir, vai atrelar vocês a Deus, e vocês atrelarão o restante do mundo a mim. Por aí vai. Testemunhas. Quem são as testemunhas da aliança? Os próprios contraentes estão olhando lá, eles estão tomando sobre si o testemunho. E depois a geração de Deuteronômio, não mais em Horebe ou no Monte Sinai, mas nas colinas de Moabe, para entrar no território que seria de Rúben. E nós temos as bênçãos e as maldições. Isso era o pacto hitita. Muito bem. Êxodo 4, 24, de 4 a 7. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, erigiu um altar, e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e lhe disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor faz convosco a respeito de todas estas palavras. Metade do sangue é derramado no local específico do altar. Metade do sangue é derramado sobre o povo. O que significa ou significava o derramar do sangue? Lembra, sacrifício sim, mas lembra-se que nós estamos diante do fazimento de um pacto. Então, dentro do contexto da aliança, o que significaria derramar o sangue? Significa a mesma coisa que repartir os animais. Que o meu sangue seja derramado se eu não for fiel às estipulações desse pacto. Como o pacto é feito entre Deus e o seu povo, metade é no altar, metade é no povo. E os irmãos vão ouvir essas mesmas palavras aí agora quando Jesus, em Mateus capítulo 26, diz: este é o sangue da nova aliança. São as mesmas palavras de Moisés. Este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco. Como o ser humano não foi fiel à aliança, sangue precisou ser derramado, ou não é verdade? Só que o sangue a ser derramado não foi o sangue daquele que foi infiel à aliança, mas foi aquele que foi fiel à aliança. O Senhor derramou o seu sangue, embora ele tivesse sido a parte fiel no contrato. E por isso ele diz a nova aliança. É uma terminologia que se aproxima muito uma da outra. A gente ler um testamento sem o outro
parece que a coisa fica mais turva, mais cinzenta do que ela já aparece no primeiro momento. Parece que ela fica pior um pouco. É preciso fazer essa leitura teológica da Bíblia. Alguns chamam de uma leitura teológica, uma leitura em que a gente analise os temas, não apenas o contexto histórico em que as palavras foram escritas. Não se trata apenas de perceber que Deus está usando a forma de um contrato hitita, mas também um pensamento teológico para mostrar que Deus está. A forma não importa. O importante aqui é este acordo de vontades. Tanto faz ser derramar o sangue, tanto faz ser ir ao cartório, tanto faz redigir um termo, tanto faz. O importante é que as partes entraram num acordo. Só que um é o rei e o outro é o vassalo. O rei entrou em contrato com seu povo. É um ato de fundação do Estado de Israel. Quem é o governante de Israel? O Senhor. Quem é o rei de Israel? O Senhor. Ele é o rei do mundo, mas ele quer mostrar para o mundo o que é ser reinado, ou o que é ser governado por Deus. O reino, no primeiro momento, ele está circunscrito à realidade israelita, mas ele está circunscrito como um modelo para que o mundo siga. Haverá um momento em que o reino se espalha por sobre o mundo. E aí Jesus chega falando que o reino de Deus está próximo. Sobre quem? Se Israel já estava? Sobre toda a criação. A consumação. Mas aí a gente já adiantou bastante, né? Nós estamos ainda a tratar sobre o rei escolhe Israel. Muito bem. Alguma dúvida, posso ir? Pois que li o texto errado, né? Então, só leu certo, não tem mais dúvida. Deus não está chamando o seu povo para viver de um modo excêntrico e alheio à história. Apesar de que isso é verdade, que Deus coloca-se numa linguagem que as pessoas possam entender, de uma forma que as pessoas possam entender, com figuras que fossem inteligíveis. Quando ele celebra o contrato, ele escolhe a forma de celebrar que fosse suficientemente clara da seriedade do ato que Deus estava praticando. As escolhas de Deus não são escolhas atemporais, elas são escolhas temporais, elas são históricas, elas são datadas, elas são cronológicas, porque a revelação de Deus é histórica e ela é orgânica e ela é progressiva. Não é de uma hora para outra, de uma vez por outra, de modo que Deus, o Deus que se nega a ser conhecido por Iavé a Jacó, quando passando pelo Val de Jaboque, que os irmãos recentemente preguei sobre esse assunto, é o mesmo Deus que de forma tão gratuita, sem muita luta ou nenhuma luta, ele já se mostra para Moisés. Já falou qual que é meu nome, pronto, falei. Não. Ou seja, a revelação é progressiva, não é de uma hora para outra. Então Deus vai escolhendo maneiras e vai cerceando e vai colocando elementos que demonstravam uma certa característica do povo com o seu tempo, embora se afaste em outros momentos. Por exemplo, quando coloca a dignidade da vida humana acima da propriedade. O direito de propriedade é um direito importante, mas o direito à vida é um direito sagrado. É uma pena que o puritanismo norte-americano não conseguiu chegar a essa mesma conclusão. De modo que, durante muito tempo, e talvez até hoje haja quem pensa assim, nos Estados Unidos o direito à propriedade se coloca como e mesmo o direito à liberdade se coloca como um direito acima do direito à vida. Tanto que algumas pessoas pensam, quem caiu na minha propriedade eu posso matar de forma total e completa. E há algumas pessoas que de tanto ficar assistindo o filme norte-americano, começam a achar que é assim também no Brasil, que ele faz o que ele quer na propriedade dele, porque é a minha propriedade. Não é assim que funciona. E nem é assim que funciona em Gênesis, no Êxodo, em que a vida possui preferência à propriedade. Embora
embora houvesse noutros pontos situações que se assemelhassem à realidade dos povos vizinhos, de Moabe, dos cananitas, dos filisteus, dos egípcios, dos hititas ao norte, da Mesopotâmia, de uma forma geral. Há coisas que assemelhavam e há coisas que se afastavam. Há coisas que nós enxergamos hoje como uma legislação bastante evoluída para a época, e há outras que nós pensamos que se trata de um pensamento retrógrado em relação às legislações que as nações hoje ditas mais civilizadas teriam. Mas também isso é um anacronismo da nossa parte. Os irmãos acham honestamente que Deus iria legislar sobre o direito aeronáutico? Sobre o direito de internet? Será que Deus iria legislar sobre um sistema jurídico de poderes de Estado como nós temos hoje? Isso não faz o menor sentido. Mas a mesma coisa a gente coloca em alguns outros aspectos, falar como eles eram atrasados. Não, eles não eram atrasados simplesmente. Era adequado àquela época determinada legislação. Determinadas concessões, inclusive, que o próprio Cristo vai falar a respeito do divórcio. Que o divórcio foi uma concessão legal e não a vontade de Deus no Gênesis, no ato de criação. Mas para preservar as mulheres, que se desse carta de divórcio. Que se desse carta de divórcio. Ou seja, a lei é ao mesmo tempo a vontade preceptiva de Deus e ao mesmo tempo concessões para que o ser humano pudesse subsistir, concessões graciosas de Deus para que nos matassem uns aos outros dentro da sociedade. Não quero dizer, irmãos, eu não entendo que não quero dizer que a gente possa fazer um tipo de avaliação livre e dizer, isso se adequa, isso não se adequa, isso eu quero, isso eu não quero. O crivo de interpretação realmente é da própria Escritura, é do conhecimento que a gente tem que ter. Por isso Jesus fala, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Isso está previsto. Meu irmão eu amo, os cananitas eu odeio. Sim, mas agora, desde o início, qual que era a ideia? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus evolui e ainda fala, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele vai ampliando de acordo com a capacidade do... É a mesma coisa que a gente fala. Até o dilúvio, os irmãos não veem Deus punindo o homicídio. Será que era porque Deus gostava do homicídio? Se ele reclama para Caim? Não. Mas a partir de Noé, passa-se a punir o homicídio com a pena de morte. Mas não se proíbe comer qualquer coisa antes de Moisés. A partir de Moisés, Deus organiza uma dieta para o povo. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Trata-se de adequações históricas, cronológicas, em que Deus está mostrando e revelando a cada momento o seu caráter e a sua vontade para nós. E num determinado momento ele fala, mais até o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala: a lei em determinados aspectos ela tornou-se caduca e inapropriada, porque ela cumpriu a sua finalidade de espelho e de vitrine para Deus, de modo que, uma vez entendido o papel da dieta, uma vez entendido o papel da guarda mais rigorosa do dia, nós hoje fazemos, isso é o apóstolo Paulo no Novo Testamento, nós hoje fazemos uma leitura diferente. Qual é essa leitura? Que a lei cumpriu nesse aspecto o seu papel. Mas a lei não era boa? O próprio apóstolo Paulo fala, a lei é boa, mas dentro do seu papel. Mas isso é até um desafio, né, para nós.
quando vai ler a Bíblia, saber que é palavra de Deus, mas precisa ser interpretado diante da intenção divina na história da redenção. É muito mais fácil pegar toda a Bíblia e fazer uma leitura literal de tudo e ficar se perguntando, nossa, Deus está entrando em contradição? O Deus que manda amar é o Deus que manda matar? O Deus que manda separar é o Deus que manda unir? Entende? A partir do momento que a gente vai entendendo o drama das Escrituras e a história da redenção, as coisas vão ficando mais claras. Embora nem tudo vá ficar. Há coisas que a gente vai entender só depois que o Apocalipse se cumpriu de forma completa e total e a gente está do outro lado da história com o Senhor. Aí a gente vai dirimir as eventuais dúvidas que restarem, né? Possivelmente serão muitas, né? Nós todos temos algumas curiosidades que só o Senhor será capaz de suprir. Muito bem, amém. Encerramos o nosso estudo.